A gente vai ter agora o prazer de ouvir a fala do professor Gilberto, sobrinho, que é professor da Mediologia, né, da Unicamp. O documentário que a gente viu no começo da sessão foi ele quem produziu e dirigiu, né? E só dirigiu? Já é muito, né? Então a gente vai ter o prazer agora de ouvir falar e depois eu vou só fazer uma palhinha rápida para a gente começar o debate. Por favor, professor. André, obrigado. Obrigado a todo mundo que está aqui. Obrigado pelo convite. Bom, a gente pode conversar, né, sobre esse filme, que vocês estão aí sentados 2 horas, eu estou falando uma hora, ficar 3 horas sentados ouvindo, pode ser meio padrão, né? Mas é muito bom estar aqui na economia, falando desse filme em particular, ter a oportunidade de exibir a curta-metragem Poema para o Trabalhador da Cidade, será exibido semana que vem. Tem um festival que está entrando na sua 2ª edição, chama o Festival de Cinema Negro de Campinas. Eu sou um dos curadores. Vai haver uma exibição de filmes, que recebeu 250 filmes do país todo, só de cineastas negros, né? Então vai haver a mostra competitiva no MIS, dia 7 e dia 8. Eu mando para você depois, Henrique. E vai haver uma sessão especial desse filme, que é um filme, eu sou um dos curadores do festival, na Casa de Cultura Tainã, que é um quilombo urbano. Todo mundo está convidado para debater. A gente colocou com esse festival o Campinas no mapa do cinema negro brasileiro, né? Hoje tem festivais, mostras do país inteiro. Mas o assunto hoje é o Babá Brasil, que é um filme importantíssimo, né, do cinema brasileiro. Eu trabalho com esse filme num curso que eu ofereço aqui na Mediologia, chamado História da TV e do Vídeo. Vocês perceberam, a televisão ela tem um papel relevante na estrutura do filme. Acho que ela é um motivo que atravessa o filme. O filme atravessa uma parte do país. Ele a gente pode ligar o filme a essa, entre aspas, um gênero, né? Um subgênero, uma categoria do cinema chamada road movie, né? Chamado filme de estrada. Esse filme que é muito forte nos Estados Unidos, sobretudo aquela ideia de atravessar leste-oeste, né? Norte a sul, atravessar o país, e nessa travessia tem uma relação dos personagens com a paisagem, e de alguma forma essa paisagem também relabora, transforma esses personagens, né? Então esse é um filme muito atrelado a essa ideia do deslocamento, por várias razões, como vocês perceberam, né? Ele é um filme de 1980, ele começou a ser feito em 78, foi lançado em 80, teve um impacto enorme no Brasil e no exterior, e principalmente porque ele é um filme de transição do cinema brasileiro, que estava, digamos, saindo de uma fase do imperativo nacional, de herança cinema-novista, de filmes ainda muito interessados em, digamos, olhar, de um cinema político, né, que olhava criticamente o país, e o KKDS, que é o diretor do filme, é um dos principais expoentes do cinema novo. Esse filme não é um filme cinema novista, e é um filme de um diretor do cinema novo. E é um filme de um diretor que estava interessado em olhar um país que estava mudando bastante, né? Tem uma colinha aqui que eu fiz, e na verdade ao longo dos anos 70, outros filmes já tinham feito esse olhar sobre a transformação do país que está presente aqui no filme. Eu vou destacar 2 desses, dá para a gente recuperar mais, né? Mas eu tenho um filme de 1974 que chama Estrela Sobe, do Bruno Barreto, que é o diretor do Dona Flor e seus 2 maridos, que o José Wilker era um dos protagonistas. O Dona Flor e seus 2 maridos é um filme importantíssimo, foi durante muito tempo a maior bilheteria do Brasil. E o José Wilker é esse cara do Star System brasileiro, né? Um cara que
tem um destaque como ator no cinema e na televisão, né? E A Estrela Sobe é um filme já no começo dos anos 70 sobre essa relação da TV e do cinema, né? E um outro filme que não sei se vocês já viram ou já exibiram, mas vocês vão gostar muito se gostaram desse daqui, que é o Iracema, do Jorge Bodansky e do Orlando Senna, que é também um filme de estrada, mas um filme voltado para essa dimensão da Amazônia. E olha essa transformação, essa devastação, a exploração da Amazônia e a exploração econômica e tudo que acontece ali. Então, esses dois eixos dessa transformação da paisagem, de uma paisagem, de uma outra paisagem que não é o Sudeste, né? No caso do Babel Brasil, é o sertão e a Amazônia, né? E algo que é importantíssimo do filme, que é essa presença da televisão. Por que a presença da televisão? A televisão, ela ao longo dos anos 70, né, ela se desenvolve plenamente no Brasil. Eu acho que nesse período aí do filme é o auge do modelo de televisão, sobretudo da Globo, padrão Globo de qualidade. E meio que o Cacá Diegues, ele não vai brigar com a televisão como outros diretores faziam. Diferentemente de outros países, essa relação entre televisão e cinema, no Brasil, ela se dá de uma maneira muito, muito apartada, né? A televisão, ela decola, ela se torna um meio de comunicação de massa dominante, sobretudo a Rede Globo e todo o poder que ela adquire durante o governo militar, né? Por N razões, não dá para a gente entrar aqui nos detalhes disso, mas você tem meados dos anos 60 e começo a Embratel precisava de uma rede que desse conta de unificar a TV nacionalmente, de unificar o Brasil pela TV. A Rede Globo, ela vai embora com isso, junto com um pacto aí com os militares. E aí tem a telenovela, né, que é um modelo de produto audiovisual que se torna hegemônico mesmo no sentido gramsciano, né? Ela assume um papel de contadora de história da nação, que suplanta o cinema pelo número de espectadores, pela influência e pelo significado dela no imaginário popular, né? Então, ao longo dos anos 70, você tem a formação de um imaginário brasileiro pela telenovela. Telenovela que é esse formato da Rede Globo, sobretudo. Outros canais sempre fizeram telenovela, mas a telenovela no Brasil é a Rede Globo, e aquilo que se chama grade sanduíche, né? Ata o espectador, né? 6 da tarde, telenovela das 6, com um modelo específico, jornal regional, telenovela das 7, que são as mais experimentais, de comédia, o público jovem, mais diversificado, jornal nacional, vocês sabem do impacto disso, e o grande produto, né, desse Star System, que é a telenovela das 8, que agora é a telenovela das 9. Isso é o cardápio cultural do brasileiro há muito tempo, né? Ele está em decadência, mas ainda ele é muito poderoso. Então você tem aqui, nesse filme, principalmente esses 3 atores, o José Wilfer, a Beth Faria e o Fábio Júnior, que são expoentes da cultura de massa brasileira, né? Vocês compunham, são os mais jovens, não vão saber o que eram as revistas de fofoca, as fotonovelas, né? Compõem um cenário das grandes cidades, o imaginário, sobretudo das pessoas mais simples, que tinham nas suas paredes, suas casas, as fotos, os posters que eram veiculados nas revistas de fofoca, de novela, enfim. A telenovela, ela trilhava um caminho multimediático, principalmente nas revistas, que ela alimentava um setor de publicação, mobilizar fotógrafos, jornalistas, todo um aparato
publicitário, jornalístico, empresarial, porque derivava da telenovela, né? Não que isso tenha mudado, ainda eu acho que ainda ela tem se transformado, porque a gente olha, por exemplo, o papel da telenovela geradora, como fomentadora de memes, o papel dela nas redes sociais e todas, é muito forte. A gente está numa outra lógica da indústria cultural, evidentemente. Então, acho que esse é um primeiro dado que eu destaco para vocês, sobre a maneira como o filme incorpora e vai, digamos, lidar com esse expediente. Ele traz para o centro, não é uma imagem qualquer desses corpos, né? São imagens de corpos midiáticos da televisão brasileira, né? Dentro de uma outra lógica, né? A gente está falando do filme que começa em 1978, é o período onde a ditadura militar o Brasil começa a se transformar politicamente, né? A redemocratização já está no horizonte, anistia e tudo mais. Então, isso também faz com que o diretor, né, ele tenha essa liberdade de improvisação que está muito forte no filme. O filme improvisa sobre o Brasil, é um filme que não seria possível em épocas mais rígidas de censura, né, evidentemente. Ao mesmo tempo que ele traz esse signo moderno, né, de um Brasil moderno, né, pelo campo da indústria cultural, o filme também, ele visita lugares que são caros à tradição do cinema novista. Então, aquela imagem inicial é numa cidade muito importante do interior de Alagoas, chamada Piranhas, né, que é a cidade da qual sai o grupo de Lampião e as Volantes, e ali perto do grupo Dizimado, é uma cidade turística. E o Cacá Diegues é um diretor do interior de Alagoas, de Maceió, ele conhece muito bem aquilo lá. E ele volta-se, né, o começo do filme é uma feira que era muito presente em filmes do cinema novo. É um Brasil arcaico, né, nas suas feiras, com algumas figuras-chave. Você tem a banca do raizeiro, você tem a banca do vendedor de cerâmica, o vendedor de cordel e o Fábio Júnior, que é esse sanfoneiro, né? Essas duas figuras, a do Fábio Júnior como sanfoneiro e do Lorde Cigano, né, como esse artista do espetáculo, elas são centrais dentro, inclusive, de dois modelos de arte que eu acho que o filme investe, né, nas suas várias camadas. Porque, embora ele seja esse filme sobre esse Brasil em transformação, vários aspectos da relação do artista com a política, quando você tem aquele primeiro encontro com o prefeito da cidade, com a ideia da forte devastação da Amazônia, né? A câmera olha a formação das passagens, as árvores secas, e a câmera olha também, digamos, sobretudo esse ambiente urbano que choca com uma realidade rural, um Brasil rural que está desaparecendo, né? E a imagem da cidade é uma imagem caótica, tumultuada e fortemente com a presença da televisão. A televisão está em todos os lugares, né? Seja como um lugar de ameaça, né? As espinhas de peixe, né? São a ameaça da caravana Holiday, né? Ela é objeto de atração dos indígenas que aparecem ali completamente, digamos, quase que estão hipnotizados pelo cinema e televisão, né? Aquela imagem forte dos indígenas olhando apenas as listras, né? Não aparece nada, é um encantamento, é uma hipnose, os indígenas com suas roupas e acessórios. O Cacá, em várias entrevistas, ele afirma que essa imagem foi a imagem que ele encontrou dentro da pesquisa, né? De olhar essa desterritorialização, esses sujeitos nessa situação, né?
Então, essa relação com a televisão, ela vai se compondo de várias maneiras, né? Até que o final, acho que me parece bastante interessante, que a gente tem o sanfoneiro Cício, a sua família e a mulher e a filha tocando a sua arte, continua a arte do forró, mas a presença da televisão no salão, ela tem que estar quase que mediando, né? É preciso esse corpo ser um corpo mediado pela televisão. O aparelho de televisão dentro do espaço do forró e a vida e a chegada da nova caravana Holiday, que é totalmente tecnologizada, né? Do cabelo da Salomé, e a reconfiguração do caminhão, por exemplo, né? Que é pelo neon, né? É muito importante esse signo do neon quando ele aparece, porque o neon ali ele inaugura uma década de neon em vários outros filmes. A década de 80 é a década do neon. Logo em seguida, acho que pertinho, foi lançado um filme chamado Blade Runner, que vocês devem conhecer, que é um dos grandes filmes de todos os tempos, fortemente marcado pelo neon, né? Que é uma volta. E o neon ele participava muito do filme noir policial americano lá dos anos 40 e 50. Então ele volta com essa estética urbana forte dos filmes, né? Tem até uma tese, né? Que é uma passagem. A gente tem o neorrealismo italiano, que são aqueles filmes italianos feitos pós-guerra, que influenciaram o cinema novo, do neorrealismo para o neon-realismo, né? Que é esse realismo plastificado, artificial, midiático, pós-moderno, né? Que aqui é um pouco disso. É uma passagem, né? O filme, acho que ele traz essa ideia de se abrir para a pós-modernidade. Ele tem elementos da globalização, do capital externo, da corrupção, de todas essas coisas que acabam chegando com muita força, né? E eu acho que uma última coisa que eu vou destacar, tem várias coisas, mas eu não quero ficar falando de construção, você sabe que minha professora fica aqui 3 horas, né? Eu queria falar sobre a questão da mulher, né? O papel das Dor e da Salomé, né? Talvez eu deixe aberto para vocês trazerem, mas é importante sinalizar e vocês tragam alguma reflexão sobre isso. É muito importante pensar nessa questão do gênero no filme, porque isso já estava muito presente em Miracema, e ela vai marcar esse filme a maneira como essa paisagem dentro dessas características ela passa a ser observada, né? É um filme extremamente complexo, de várias camadas, na verdade, né? E é um filme que traz uma dimensão que o Cacá Diegues, ele não é um diretor assim muito... ele é um diretor complexo porque ele assume várias facetas, né? Mas talvez ele foi muito feliz nesse filme porque ele é uma comédia também. Não necessariamente o Road Movie é uma comédia. E você está rindo de piadas da década de 80, né? Passaram-se 4 décadas e ele é muito leve e eu acho que traduz muito bem uma dimensão macunaímica, antropofágica, da gente rir das nossas tragédias. Foi muito brasileiro nesse sentido, né? De promover piada com momentos extremamente delicados da fragilidade humana, da vulnerabilidade da região, do país, né? Que é esse exercício que ele faz. O filme é produzido por 2 grandes produtores do cinema brasileiro, que é o Luiz Carlos Barreto e a Lucy Barreto, né? Eles têm grandes bilheterias, produtores importantíssimos, e eu acho que assinala esse impacto também de um diretor que vem do cinema novo, que tinha muita dificuldade de diálogo com o público. Então esse filme ele traz essa herança cara do cinema novo, que é falar do país, falar criticamente do país, mas com uma leveza, com um improviso, e aí ele conquistou as plateias, os registros, né? Os cinemas da década de 80 eram salas de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que riam e iam embora com o filme. E o filme continuou, até hoje
ele passa na TV, está aqui com vocês, enfim, um filme, eu acho que é um filme ele se tornou um clássico, né? É um filme que ele, embora traga elementos de uma época, ele ainda é bastante importante para pensar questões que ainda estão muito vivas, né, do país. Muito obrigado, professor. Eu vou falar bem rapidinho, que eu acho que o mais importante é realmente o debate, é mais levantar algumas questões que eu acho que talvez a gente possa conversar, e também lembrando que a gente tem a possibilidade de se alongar aqui para a sala 23, então vocês toparem que acesso até a aula aqui, mas depois a gente pode ir para a sala 23. Um primeiro ponto que eu acho que eu queria trazer, que dialoga muito com o que você estava falando, é que já é um filme pós-milagre, né? Pós-milagre econômico. Até agora a gente estava vendo os filmes mais do cinema novo e tal, e ali num cenário ainda que o milagre está ocorrendo, que a ditadura ainda está colocando seu projeto em prática e tudo mais. Então já é um filme pós-milagre, que a modernização já avançou muito, né? Então tem um pragmatismo muito forte ali, assim, que eu acho que dialoga muito com o que você estava falando da ideia da mudança na própria forma de se fazer, na própria estética do filme, assim. E não à toa que eu acho que o Kaká Diegues vai fazer um road movie, que é uma coisa tão americana, assim, já incorporando a ideia de que, bom, os Estados Unidos chegou, não tem como a gente fingir que não, né? A modernização avançou, isso daí tá posto, a cultura de massa tá posta, não dá pra gente fingir que não está mais em disputa, como estava talvez ali no começo do cinema novo e tudo mais, já é uma realidade. Agora a gente questionar, né, e entender e ver quais são as possibilidades. Eu acho que o filme é muito inteligente nisso, assim, e é um filme, como o senhor disse, assim, de transição, acho que é muito forte, até o nome do filme, Bye Bye, acho que diz isso, assim, é um filme de transição, acho que em todos os aspectos. Eu também, nesse ponto estético, acho que é muito forte, assim. E aí tem aquela frase famosa do Kaká, acho que falando sobre esse filme, que ele fala que já não é mais cinema novo, né? Então é um filme que precisa fazer pensar, não vai abandonar isso, mas também precisa emocionar, também precisa entreter, tem um outro aspecto, assim, né? Que eu acho que é muito interessante. E isso tudo sem abandonar o tom crítico sempre, né? E sem apelar para nenhum tipo, acho, de visões romantizadas ou pré-concebidas, assim. Tanto o arcaico como o moderno ali no filme todo, eu acho que o Kaká ele mais faz a gente questionar e perguntar do que realmente entrega a resposta pronta, assim, pra gente, né? E aí, nesse sentido, eu acho que você comentou, assim, uma transição para a pós-modernidade, eu acho que isso é muito forte ali no filme, assim, o próprio questionamento de uma certa teologia da história, assim, né? Se haveria esse devir pelo progresso, esse devir pelo moderno, essa necessidade imperativa do moderno. Eu acho que o Kaká coloca isso questiona isso de uma forma muito salutar, assim. Eu acho que é um dos pontos que eu acho que vale muito a pena a gente se debruçar sobre. Um outro momento de transição, acho que não transição, né, mas um momento que aqui na casa é muito importante, aqui no IE é muito importante, assim, que é o próprio debate ali dos anos 70, da virada dos anos 70, que é o próprio debate sobre a dependência, sobre o subdesenvolvimento, né, sobre as amarras do subdesenvolvimento e tal, que é muito caro aqui ao IE, né, que o IE se insere muito forte nesse debate e cresce muito a partir desse debate, né. Então, toda a ideia de, sim, a gente está tendo essa modernização, está tendo essa industrialização, está tendo desenvolvimento capitalista e tal, mas o que isso está significando para o país, né? Qual que é sobre o que se dá, para que se dá, em que direção se dá, e eu acho que o filme se questiona muito isso, assim, né? O que vai dar. É óbvio que o filme mostra, assim, o Brasil está mudando, o Brasil está transformando, mas para que está se transformando? Não é uma destruição completa, né? É um novo país, né? Com problemas recolocados, transmutados, assim, né? E aí eu acho que fica muito a ideia forte, né, desse país que é uma eterna promessa, assim, né? E eu acho que o tom cômico, como o senhor disse, contribui muito para isso, assim, né? Esse Brasil que a gente tem que rir das nossas mazelas, que é o que sobra, né? Porque enfrentar mesmo não foi possível, assim, até hoje, pelo menos, né? Então, o próprio nome eu acho que já é muito representativo, né? Bye Bye, em inglês, né? Tchau, Brasil. O nome da caravana, Holiday, né? E tudo mais. E acho que tem algumas cenas que isso fica muito evidente. A cena inicial, assim, eu acho sensacional dele, falando assim, o que o brasileiro mais quer, né? O que o Brasil mais quer? Aí um responde, fartura e progresso. Outro responde, viver para sempre e tal.
E ele responde, não, o que a gente quer é neve, a gente quer ser igual a Suíça, igual aos Estados Unidos, igual a tudo mais, e não é qualquer neve, né? É uma neve totalmente artificial, que um fanfarrão qualquer traz uma promessa, né, de modernização, de progresso, mas na verdade é uma neve totalmente artificial ali, né? Então, trazida por esse ser que é uma figura muito simbólica, assim, e tal. E, bom, eu não vou me alongar muito, mas, assim, a questão de 100 Altamira, eu acho que é extremamente importante, a gente acho que tinha que passar por isso no debate, né? É o símbolo ali da colonização da ditadura, né? De todo esse paraíso, e o que a gente pode ver o que é esse real paraíso ali, né? E também, acho que, por fim, assim, um ponto que eu acho que é muito interessante, aí no fim do filme fica muito... Acho que tanto a cena inicial como a cena final, elas meio que conversam, assim, e dão uma resposta boa para a gente entender qual que é o filme, assim, como que é o filme, porque a caravana, ela só se recompõe, ela só é possível de novo através da prostituição, né? E através da venda de garimpo ilegal, né? Então, assim, a gente modernizou, mas no fim o que sustentou a modernização da caravana é o Brasil de sempre, né? É o nosso passado, é os nossos problemas de sempre e tudo mais. E aí tem a questão da figura das mulheres, que eu acho que é muito importante, e também tem uma figura que eu acho também muito importante, que é a figura do Andorinha, que basicamente é a força braçal, e não é à toa que é um negro, né? Que não fala, é mudo, ele está ali só arrumando ele basicamente arruma todos os problemas mecânicos, todos os problemas que precisa para a caravana continuar ali, é ele que faz, né? O pessoal parar para ele tirar tênis e tudo mais, e no momento que ele deixa de ser forte, no momento que ele deixa de ser manual, ele desaparece, porque ele não tem mais nem espaço para existir, porque para que vai ter, né? Qual que é a função dele ali, assim. Então, enfim, eu acho que são alguns pontos que a gente pode passar por cima, mas que eu acho que vale a pena só reforçar, assim, no debate aqui. Tem um aspecto, assim, que é importante para provocar o debate, que diz respeito, assim, a gente fala de um filme de transição, de um diretor que vem da experiência do cinema novo e chega nesse resultado para falar do Brasil de uma forma muito específica. Há um modelo, isso é percebido em vários filmes do primeiro momento do cinema novo, personagens intelectuais que explicam os problemas para o povo. Essa é uma dimensão muito cara. A cara é caríssima, porque ele vem do CPC. Né? Então, essa ideia do intelectual que conduz a verdade e o povo precisa aprender com esse sujeito que sabe. Né? E eu penso que nesse filme, talvez seja o aspecto mais radical, que seja o abandono dessa perspectiva. E todas essas questões, elas são entregues ao público. O público tem que responder. Todas essas questões. Quando você fala do Andorinha, é fundamental mencionar isso daí. Você tem que entender, o público, cabe ao público, nesse momento, oferecer as respostas para as questões que são lançadas pelo filme. O filme olha a paisagem e olha as situações, e ali ele formula as suas questões por meio dos signos visuais e sonoros do cinema. Então, cabe a nós, agora, nesse momento, formular respostas ou mesmo devolver com questões. Isso é uma postura muito radical de um cinema anterior que tinha as questões, né? Explicando. Carritrans é o máximo disso, inclusive quando o cara tampa a boca do... Vocês viram Carritrans aqui? Né? O cara tampa a boca do povo. O povo não pode falar porque o povo não consegue articular. Aqui a gente está numa outra lógica discursiva, né? Isso é muito radical, eu acho, da transformação do próprio Cacá Diegues e desse entorno.